eu larguei minha mulher pra ficar com ela. E ela largou o marido dela pra ficar comigo. E nós estamos juntos agora, ainda não casamos, mas vamos casar, porque o divórcio de um já tinha saído do outro, não sei o que lá. Eu quero saber se a gente é bem-vindo aqui. Eu falei, olha, vocês são bem-vindos aqui para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho, mas esse casamento de vocês está errado. O que eu posso falar, mas pastor, a gente vai pro inferno? Quem decide isso não sou eu, graças a Deus. Não sou eu. Quem decide isso é Deus. Lá no último dia vocês vão estar diante de Deus para explicar isso aí direitinho. Mas parece que ele não gosta desse porque tô pensando aí em me casar novamente. Já tá vindo aí um divórcio por parte da minha esposa. E eu devo casar ou devo só juntar? Se juntar com a pessoa é pecado também? Sim ou não? Valeu, um abraço. Aí, você vê uma coisa, né? O casamento do ponto de vista bíblico não era como hoje. Você pega lá Gênesis 24, o casamento se dava pela relação sexual. E aqui, pastor César, eu já fiz isso com os meus alunos, não vou fazer aqui porque vai dar problema, já sei, se eu fizer vai dar problema, se eu falar o que eu... a pegadinha que eu fiz com os meus alunos. Mas em Gênesis 24 mostra que o casamento se dava pelo relacionamento sexual. Não é assim? Não é? Rebeca é levada a Isaac, e aquela derramamento de sangue era uma aliança feita entre o casal, tanto que a mulher pegava o lençol e entregava para o pai. Se ela não fosse virgem, ela poderia ser apedrejada, não é assim? Então, desse ponto de vista, se fôssemos seguir esse ponto de vista que era um ponto de vista específico do povo judeu, quer dizer, então, se alguém teve uma relação sexual na adolescência, ele estava casado? Não, mas é que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente. Você entendeu? Que quando você vai sair com a prostituta, por exemplo, você faz uma só carne com ela. Exatamente. E no caso ali não seria nem de prostituição. Se você teve uma relação, mesmo com um adolescente, não se casou no civil, então aqui você formou uma aliança. Então, se você se casa no civil depois, você quebrou a primeira aliança que você fez por conta de uma relação sexual. Obviamente que não, baseado em Atos 17 e 30, que Deus não toma em conta o tempo da ignorância. Mas você vê que o assunto é bem complexo, pastores. É denso. É bem complexo. Você vê o caso desse irmão. Eu vou dar minha opinião, irmãos. E aqui digo eu, não o Senhor. Não é? Digo eu, tanto que o texto de Coríntios diz o Senhor e não Paulo. Paulo diz, o Senhor é que está dizendo. Não sou eu. Aqui digo eu, não o Senhor. Eu confio na graça de Deus. Mesmo porque senão nós vamos entender que essa situação é o pecado imperdoável. É o pecado imperdoável. Eu não estou dizendo do cidadão que é um atribulado, contumaz, que ele premeditou o seu pecado, e óbvio que não existe adultério sem premeditação, né? Mas ele perpetrou aquilo, acha que aquilo está certo. Não é nada disso. Existem situações adversas que mesmo quem foi o ofensor, eu falei certo? Que hoje, meus irmãos, eu estou vendo que eu estou... O mesmo ofensor... arrependido, ele pode encontrar perdão em Deus, na minha opinião, e seguir sua vida. Pastor Luciano, como é que o senhor enxerga essa questão? Então vamos lá. Existe alguma possibilidade do adúltero, ele cometeu adultério, ela cometeu adultério, e não continuou com aquela pessoa com quem ele adulterou? Então, e existe a possibilidade dele ter um novo casamento? Então, foi aquilo que o pastor Cruvinel colocou, né? Se a pessoa, se ela entende a ideia da graça e compreende essa ideia do perdão, ótimo. Biblicamente, existe algum texto que vai dar esse respaldo? Eu não conheço. Se tem algum texto que poderá dar esse respaldo. 1 de João 1:9. Mas nesse sentido... E 7, porque é pecado sempre. Hamartia sempre. Existe um pecado maior ou menor? Existe, porque Jesus falou para Pilatos, quem me entregou a vós, maior pecado cometeu. Agora, todo pecado é perdoado? Sim. A Bíblia diz, 1 de João 1:7, se andarmos na luz, como ele na luz está. Nós estamos falando de crentes, o cara pecou na luz. Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica do pecado. Se ele não permanecer no pecado, porque 1 de João 1:9 diz, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar toda injustiça. Existe uma denominação aí, pastor Luciano, e pastor, que se aconteceu com você, pode sair da igreja, vai pro mundo. A CCB, por exemplo. Eu não costumo falar, mas já que você falou, ela mesmo. Vai pro mundo, porque a graça acabou para você. Então existe um pecado maior do que a graça. E eu tenho dificuldade com isso. No meu entendimento, a apostasia é que
que faz com que a pessoa... Então, mas aí tem que tomar cuidado para não cair na hipergraça, né? Porque assim, ó, a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Sim. Então, se o cara é adúltero, mas eu tô arrependido, mas Deus conhece meu coração, mas Deus, mas você tá no adultério? Mudou de vida. Então, mas e se a pessoa, pastor... Não tem respaldo, pastor. Mesmo confessando, ele vai pro inferno. Respaldo. Bom, o confessar o pecado, eu fico também com o texto bíblico, pastor. Eu fico com o texto bíblico, porque o assassinato é pecado? Se você confessar, o morto ressuscita? Não. Então, ponto. Então, eu tô falando de uma questão específica. Mas a Bíblia... Mas você acha que é igual nesse sentido? Deixa eu explicar. Eu tô falando uma coisa específica. O cidadão, ele é o ofensor. Ele merece, ele tá em pecado. Ele vai para o inferno se ele não se arrepender. Ele é um adúltero, tá? É adúltero. Mas tô dando todas as letras ruins. Aí ele tenta uma reconciliação. Ou não há mais reconciliação, porque tem coisa que não tem mais reconciliação. Sim. Certo? Ele não pode mais pedir perdão a Deus e seguir sua vida? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É a minha convicção. Não, respeito. É a minha convicção. Respeito. E eu baseio essa convicção, veja bem, no entendimento desses textos que eu coloquei sobre o perdão e a graça. Bom, vamos lá. 42 10 30. Eu tô falando o número do fixo, mas é pelo WhatsApp. Então, o WhatsApp é 984849988. Mais 2 participações de ouvinte. E vocês dois têm misericórdia de mim, vocês estão vendo que eu tô com o Berkman puxado. Dá pra ver? Dá. Então tá bom. Solta aí. Segundo a Bíblia, só devemos nos casar de novo se for por motivo de adultério ou o cônjuge morrer. Fora disso, eu acredito que é pecado. Meu nome é Francisco. Queridos, a Bíblia diz se separar pelo motivo não justificável, segundo a Bíblia, comete pecado sim, é adultério, está pecando. Pastor F. Alves, de São Paulo. Isso daí é uma... Fazer uma pergunta aqui rapidinho. Aquelas pessoas, aqueles países onde o homem pode se casar com mais de uma mulher, com 4, 5, 6 mulheres, ele se converte. Aí fica uma situação de que o divórcio é pecado e eles são casados com as 5, mas o divórcio é pecado e poligamia também é. Como é que resolve essa situação? Posso contar uma história sobre isso? Vamos lá. O missionário chegou na África para pregou no evangelho, e ele pregou contra a poligamia, né? E o rapaz se converteu mesmo. Ele tinha 2 mulheres. E ele disse: pastor, como é que eu faço? Não, você vai ter que decidir por uma ou por outra. No outro dia ele chega feliz na casa do pastor: pastor, aleluia, posso ser crente, me batiza. Por quê? Porque eu matei uma, agora só tenho uma. Então, eu tenho que entender e como orientar isso, porque a Bíblia defende a monogamia. Agora, quando Jesus foi falar com a samaritana, a mulher vinha de 5 casamentos desfeitos. Obrigado por me lembrar isso. O cara com quem ela estava dormindo não era oficial, não lhe deu um sobrenome, ela estava ali ainda amigada, ou coisa que o vale. E Jesus não tocou nesse pormenor. Jesus falou: olha, o que importa é você adorar em espírito e em verdade e tal. E essa mulher, segundo o pessoal da missiologia gosta, né? Fala que foi a primeira missionária, sem dúvida, da igreja, porque ela entrou, trouxe a cidade inteira aos pés de Cristo, tal, tudo mais. Se esse assunto é assim, nesse naipe, por que Jesus não falou assim: ó, então temos um problema? Não, porque a menina traga documentação, tem que resolver, deixa eu resolver. Não, mas a verdade é o seguinte: alguém pode argumentar: não, o Senhor queria que ela fosse somente um instrumento, e não foi isso. Primeiro, aquela mulher chega ao meio-dia a um poço, na cidade de Sicar, em Samaria. Ela tinha, muita gente diz que ela era que ela era teve prostituta. Uma vida promíscua, né? Não, é verdade. Ela foi repudiada, certo? Senão ela poderia ser apedrejada. Veja, ela tem essa situação e ela, no meu entendimento, ela diz: poxa, já tive 4 relacionamentos. 5 relacionamentos, e agora nada deu certo, eu vou chutar o pau da barraca. Ela tinha um problema psicológico sério. Jesus chega e faz exatamente isso que o pastor César falou, porque está escrito. Porque o que está escrito, ele não entra em juízo de valores. Sim. Não é? Jesus era supralegalista. Tem um livro do Merval Rosa que eu recomendo a todos os estudiosos lerem, que é a Psicologia da Religião. Jesus era supralegalista, ele não cumpria a lei
pelo cumprimento da lei, mas pelo resultado que ela dava. E faz exatamente isso. E aí, como é que vai explicar isso, pastor César? Então, eu louvo a Deus porque você é um aproveitador. Eu não nasci mulher, nem... Como é que é aquela oração do cara? Cachorro, exatamente, nem cão, e nem fui convidado para esse debate. Não, mas e nem estou debatendo esse assunto. Mas os irmãos observam como a questão durante muito tempo, irmãos, eu como pastor, eu excluí gente. Como pastor, fui de uma inflexibilidade farisaica. Não pode. No meu entendimento. Hoje eu sento, porque nós temos que primeiro trabalhar pela reconciliação das pessoas. Temos que trabalhar para isso. E para que eles possam servir a Deus do melhor jeito possível. Agora, vamos lá. Eu vou falar aqui uma experiência como pastor local. Então, o cara chegou, o casal. Pastor, queremos congregar aqui com vocês, não sei o quê, na nossa igreja de Campinas, né? Onde eu pastorei. E não sei o quê. Falou, bem-vindos, tal, não sei o quê. Eu falei, então, mas eu queria marcar um dia para conversar com o senhor. Eu falei, pensei, já é um rolo, né? Aí ele falou assim, então, ela era casada e eu era casado. Eu larguei minha mulher para ficar com ela. E ela largou o marido dela para ficar comigo. E... Vou procurar um refúgio na sua igreja. Não, e aí nós estamos juntos agora, ainda não casamos, mas vamos casar, porque o divórcio de um já tinha saído do outro, não sei o que lá. Eu quero saber se a gente é bem-vindo aqui. Eu falei, olha, vocês são bem-vindos aqui para ouvir a palavra, para ouvir o evangelho, mas esse casamento de vocês está errado. O que eu posso falar, mas pastor, a gente vai pro inferno? Quem decide isso não sou eu, graças a Deus, não sou eu. Quem decide isso é Deus. Lá no último dia vocês vão estar diante de Deus para explicar isso aí direitinho, mas parece que ele não gosta desse porque pastor, pelo que ele falou na Bíblia, ele não concorda com esse tipo de coisa. Porque tem cada caso, é um caso, mas por que foi divorciado? E esse pessoal, eles estão lá ainda na igreja, vai com cumprimento, fala, vocês nunca vão votar, nunca vão ser votados, nunca vão, porque biblicamente eu não entendo o seu casamento como certo, mas vocês são bem-vindos. Agora, eu já vi casos porque tem que se analisar, por isso que eu falo, é um assunto muito sério, a gente trata no ar, né, falando sobre este assunto, mas é caso a caso. Caso a caso. Qual foi o motivo? Por que aconteceu? Então, por exemplo, né? vamos supondo, tá, e tá errado, hein? Os dois são casados, eram casados, é isso? Sim. Tá errado, é adultério, ponto. Agora, a mulher lá apanhava do marido. Aliás, eu recomendo que vocês procurem aqui na da musical, o debate que nós fizemos sobre divórcio, separação. Procurem lá. Esse debate foi fantástico, pastor. O pessoal deu um resultado muito bom. Foi mesmo. Foi muito bom, porque nós estávamos aqui com pessoas comprometidas com Jesus e com as famílias. Para ajudar o povo, né? Então, imagina. Essa mulher era fruto de um espancamento. Eu tô dando um exemplo, tá? Esse homem era fruto de assédio psicológico. E aí, como o pastor César falou no outro debate, muitas vezes o caminho para ruína já tá. Eu tô parafraseando ele. Tá feito. Porque o negócio já tá degringolado lá atrás. Não é o problema, não é aqui. O problema tá lá atrás, nos relacionamentos anteriores. Isso que eles estão fazendo agora é pecado? É pecado. Não é pecado? Sim. É pecado. É pecado. Agora, tem uma série de problemas anteriores que muitas vezes os pastores não querem mexer, não. Porque é dizimista, tá tranquilo. Então tá tudo bem. Mas os problemas que estão dentro de casa, muita gente não quer mexer, não. Tem gente que está tentando falar com o pastor há 5, 6 meses, 1 ano, não consegue.